Glória a Deus. Queridos, a paz a todos os irmãos. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero ler com vocês Jeremias capítulo 20, verso 8 e 9. Verso 8 e 9. Jeremias capítulo 20, verso 8 e 9. Isso. Diz assim: sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Amém, queridos? Falei a versão errada, eu acho que deu uma diferencinha aqui, o Diogo vai me perdoar depois, amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus, fica à vontade, mas não se acomode. Queridos, primeiro que tudo eu quero agradecer esse pastor incrível que vocês têm, o Diogo. Faz um certo tempo que eu não venho aqui, eu já vim algumas vezes. Quem não sabe, ele foi meu colega de seminário. E nós aprendemos muito. Na verdade, o pessoal do seminário, quando eu falei que vim aqui, todo mundo ficou mandando abraço e falando: olha, tinha que ser meio de semana, porque a gente tem um carinho muito grande por ele, por conta dessa seriedade, dessa sinceridade. Amém, queridos? E aqui é um lugar especial. Aqui eu tenho certeza que vocês têm desfrutado de um pastoreio humanizado. Amém? Eu lembro quando eu levava ele para pregar lá na igrejinha, lá dando palestra lá nos meus jovens, e ele sempre brilhava o olho quando falava dos projetos, que às vezes as igrejas não permitem que avance, né? Quando a gente tem sinceridade, que é um negócio a mais, muitas igrejas por aí não toleram isso, irmãos. Mas aqui eu tenho certeza que Deus tem dominado esse local com o seu Espírito Santo, amém? Direcionado, e vai abençoar muitas vidas ainda. E eu estou alguns dias aí sem pastorear. Meu pastor presidente me convocou a fazer um trabalho lá na sede. Por conta disso eu estou tendo mais um tempinho para sair para pregar. Eu dou aula no meio de semana, final de semana eu estou saindo para pregar um pouquinho, rever meus amigos. E o Diogo me convidou para estar aqui, eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Só que quando ele falou para mim: você pode me antecipar o tema? Eu entrei em crise. Presta atenção aqui, já comecei a falar. Eu falei para o pastor Diogo: Diogo, eu estou com um tema aqui, eu vou te mandar. Só que eu não sei se você vai me entender. Um domingo, eu sei que é dia de festa, e o Senhor está falando comigo algumas coisas aqui, e eu não tenho como fugir quando o Senhor manda falar, quando o Senhor Ele vem direcionar um caminho. Às vezes a gente pode até não entender, mas no final vai ter pessoas aqui dentro que vão entender o que Deus quer falar com ele. Eu sempre prefiro, eu gosto, quando toda a igreja é tocada pela palavra. Mas eu fui em lugares, irmãos, em congressos com muita gente, e que eu tenho absoluta certeza que Deus queria falar com um. Eu quero que você entenda isso. Nosso Deus é tão bom que Ele tem bênção para todos. Mas Ele é tão bom que se Ele precisar fazer um trabalho na vida de um, Ele convoca todos para olhar Ele trabalhando na vida de um. Olha que coisa linda. Eu já vi Deus fazer isso, queridos. Mas pastor, então por que não vai lá e fala na casa? Porque às vezes Ele quer trazer aqui para mostrar que Ele faz na vida de um, para que todos creiam que a operação dele é assim, individualizada, porém abençoa o coletivo. E hoje, irmãos, Deus me colocou exemplarmente a vida de Jeremias, a situação que ele passou. E nos últimos meses, irmãos, eu lidero 8 igrejas, a parte sul aqui do meu ministério, ali em São José dos Campos. E eu dou aula na segunda-feira no curso do IBAT, estou com 50 e poucos alunos. E eu trabalho no social, há mais de 12 anos com população em situação de rua. Trabalhei em abrigo de adolescente, de criança. Eu gosto de gente. O pastor falou aqui, tem muita gente que vive da teoria. É diploma na parede, o povo lá e ele aqui.
Só que no meu ministério, Jesus me provou, irmãos, que como Ele ama pessoas, quem trabalha para Ele tem que amar pessoas também. E é todo tipo de pessoas, queridos. E algumas vezes a gente vê que os heróis das lendas não são os heróis da Bíblia. E eu vou te explicar isso. Na Bíblia, você vai ver pessoas imperfeitas. Jeremias é considerado pelos teólogos, pregadores, o profeta chorão. Ele chora muito. O texto dele é lamentação em cima de lamentação. As mensagens que ele profere para o seu tempo é mensagens duríssimas, é juízo. Eu digo que ele é um profeta de crise, no meio da crise. O problema não é que ao redor dele tem crise, ele está em crise. Amém, queridos? Muitas vezes as pessoas hoje, século 21, elas esperam o salvador da pátria. Se você tem que chegar aqui cuspindo fogo e dizendo que a solução está na esquina, vai ser agora. E quando chega alguém gritando e chorando, dizendo: Deus está pondo a mão, eu ainda não entendi, mas as coisas estão saindo do nosso controle. As pessoas vão dizer: não, eu não quero esse na minha liderança, eu quero um que tenha tudo sob controle. Mas uma coisa é certa, pode fugir do meu controle, mas sempre estará estritamente no controle de Deus. E a gente diminuir para que Deus apareça no controle, irmãos, é algo que muita gente não quer fazer hoje. Então, quando eu olho para Jeremias, eu vejo algo especial para esse tempo. Tempo de crise, muitos líderes em crise, muitos cristãos fervorosos, abençoados, conhecedores da palavra, que já tiveram experiência com Deus, mas em crise. E isso não torna eles melhores ou piores que ninguém, apenas a crise chegou. E muitas pessoas não nos procuram as lideranças porque se acham envergonhados, porque se criou realmente esse cenário. Temos que estar no auge, e chega o dia, irmãos, que nós não estamos no auge. E Jeremias me prova isso. Queridos irmãos, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui nesse cenário introdutório? Jeremias tem uma missão. Deus chama ele no capítulo 1 e diz a ele: olha, eu te conheço antes de você nascer, no ventre da tua mãe. Eu te escolhi, te dei como profeta para as nações. A chamada é grande, ele é filho de um grande sacerdote, no tempo de um grande rei chamado Josias. Ele está num tempo de reformas, de crescimento. É interessante, estou falando que tinha crise, agora estou dizendo que era um sacerdote bom, um rei bom, um tempo de crescimento, reformas acontecendo. E Jeremias, ainda jovem, recebe uma chamada. Imagina Deus apontar para você, o Danilo Alisson: Danilo, você, hoje, estou te chamando. Você foi dado às nações. Não é para Jacareí, não é para o Vale do Paraíba, não é para o Brasil, é para as nações. Isso é tremendo. Mas Deus também diz para ele: olha, só o que eu vou te mandar falar, a mensagem que você vai levar, eles não ouvirão. Mas Senhor, o Senhor me escolhe, me incapacita. Peraí, meu pai era um grande homem, todo mundo ama ele. Com certeza Jeremias já desfrutava de uma grande popularidade, porque assim, o pastor, está aqui, Diogo, a sua esposa, seus filhos, sua família, quem é amigo dele também vai colher um pouquinho da bondade que ele planta, sim ou não? Eu tenho o meu gordinho em casa, agora ele está lá tocando, virou músico. Aí eu tenho que levar ele lá na sede para ele tocar, para poder eu sair para pregar, porque ele, naquele negócio ali, ninguém mexe. E as pessoas amam ele, porque me amam. Isso é comum. Também quando me odeiam, vão odiar ele também. Isso também eu já falei para ele: se prepare que chega esse dia também. Só que existe um negócio nisso daí. Deus está desviando a rota, e Ele faz isso, irmãos. Deus é Deus que contraria o que as pessoas esperam. Amém? Tem muita gente que diz: ei, o roteiro já está pronto. Deus rasga os roteiros. Aquele menino, ele não é mais o sucessor do seu pai, que vai continuar as grandes reformas, que vai trazer para a vida do templo de Jerusalém a grandeza que todo mundo espera. Não, ele é um profeta, e Deus diz para ele: olha, profetiza para o povo que o juízo está chegando. Ô, mensagem difícil. Mas o que eu acho interessante, que me chamou mais atenção para hoje, irmãos, não é o quanto essa mensagem era dura para aquele tempo.
mas o quanto aquele homem sofreu para poder exercer o seu ministério e entregar essa mensagem. Queridos, quando a gente fala disso, propriamente eu estou falando de vocação. E eu garanto para vocês, aqui pode não ter nenhum chamado profeta, mas tem muitos vocacionados aqui dentro. Escute, quero pedir um amém. Tem muitos vocacionados aqui dentro, amém? Esses meninos que me receberam ali fora, é vocação. Cuidado, carinho, generosidade, eles nem me conhecem. Carinho, isso aí é chamada, vocação. Quem está cuidando de suas crianças, irmãos, é vocação. Quem está aqui tocando, cantando, e quando eles abrem a boca, Deus invade o templo com a sua glória, vocação, chamada, amém? Agora, alguns momentos da chamada, a gente queria plantar e colher, plantar e colher. Sou obediente a Deus, vou colher só bênção. Mas a chamada na Bíblia não vai aparecer dessa forma. Jeremias profetiza, ele é obediente, mas enquanto ele obedece, quanto ele serve ao Senhor e quanto ele é fiel à sua chamada, as pessoas o odeiam, o atacam, o desprezam. Ele é de uma vila chamada Anatote. Chega um momento que ele diz: os de Anatote me desprezam, me deixaram sozinho. Ele criado com aquele povo ali, ele feliz, porque ele sabe o quanto Deus está trabalhando na vida da sua família. Ele é o próximo. De repente os seus amigos o desprezam. Ele vai declarar em vários momentos um motivo do seu choro: solidão. Eu estou no meio da igreja profetizando, pregando, fazendo a minha parte, e de repente as pessoas dizem: olha o santarrão, olha o profetinho pensando que é melhor do que o outro. Desprezo, solidão. Estou no meio da multidão, mas estou sozinho. Não sei se você está entendendo ainda, mas no meio da chamada de Jeremias, eu vejo muitas chamadas que podem estar no meio de nós hoje, muitas dores que também podem estar no nosso meio hoje. Mas uma coisa é certa nesse texto: Jesus, ele é consciente do quanto ele precisa te guardar no meio de tudo isso. Quando ele te chama, ele sabe o peso da chamada, mas ele também sabe o quanto ele tem que trabalhar para te guardar no meio de tudo isso. Amém, queridos? Interessante que Jeremias, ele vai trabalhar a sua chamada, vai pregar, vai profetizar. Sabe uma coisa interessante que eu gostaria que você entendesse? Ele chora, ele declara quase todos os capítulos as suas indisposições, o que ele não concorda da sua chamada. Pode isso? Pode, com Deus pode. Porque se eu chegar e lamentar para as paredes ou para os meus amigos, não vai resolver nada. Jeremias, todas as vezes que ele sofria, ele levantava a sua voz para o dono da sua chamada. Ele olhava para Jesus e dizia: Senhor, está pesado, está doendo, e é o Senhor que me mandou. Então, Senhor, olha para mim agora. E eu olho hoje, irmãos, e percebo que o momento de crise que estamos vivendo, e a crise bate na porta do nosso coração, e às vezes nós, irmãos, eu não visitei 1 ou 2, 10 ou 20, eu visitei centenas de crentes que estiveram na igreja, foram ativos na igreja, serviram a igreja, e de repente as dores da chamada, da vocação, os tiraram do nosso meio. Eu visitei pastores, eu visitei evangelistas, pregadores, que por conta das dores da vocação, e a vocação tem dores, hoje estão em casa. Eu encontrei vocacionados, homens que pregaram em grandes templos, debaixo de bancos em praças, com um corotinho do lado. E uma coisa eu te digo com toda e absoluta certeza: as dores vêm, as lutas vêm, e o que derrubou eles, irmãos, com certeza teria uma solução. No primeiro momento que a dor bater, no primeiro momento que as coisas não derem certo, se você agarrar com isso e se calar, você morre. Mas se você colocar no altar de Deus, Deus é poderoso e presente para poder cuidar de você e zelar pela tua alma. Pastor, mas se eu não tenho esse tipo de vocação? Irmãos, deixa eu descer mais um pouquinho. Irmãos, você não tem hoje, ou não sabe hoje, mas Deus está velando pela tua alma desde a hora que você nasceu. No discipulado, eu já sabia que Deus tinha um negócio comigo, mas não sabia que ia ser assim. Não sabia até onde Deus ia me levar, mas eu sabia que Deus tinha um negócio comigo. O apóstolo Paulo, quando ele se curva diante de Deus no caminho de Damasco,
Ele talvez não sabia o quanto ele seria útil para o reino de Deus. Mas quando Deus manda Ananias na casa de Judas, diz assim: ora por ele, porque ele é vaso escolhido por mim para pregar o meu evangelho aos gentios. E ele vai aprender a sofrer por esse evangelho. Jeremias sofre. Irmãos, eu quero humanizar isso aqui, porque é o que eu estou fazendo, como eu disse, há muitos tempos. Tem gente que levantou uma bandeira aí que não existe, irmãos. Não existe os perfeitos e imperfeitos. Somos todos imperfeitos, mas Jesus é perfeito no nosso meio. Não existe pessoas, irmãos, que passarão toda essa caminhada de vitória em vitória. Vai ter percalços, mas se formos humildes o suficiente, Deus estende as mãos para nós, para nos perdoar e nos colocar de volta na corrida da fé. Se você depender de você mesmo, irmão, você não dá 2 passos nessa jornada, porque aqui é lugar de dependente de Deus. Amém? Eu li alguns textos, irmão, Jeremias chamando a responsabilidade. Ele era corajoso, queridos, mas ele não era chorão. Irmãos, não vamos ser preconceituosos. Eu sou desse tamanho, por isso o Diogo me chama de pastorzão por causa do meu tamanho. Eu pisei no púlpito aqui, ele afundou 1 metro. E eu sou chorão, irmãos. Tem hora que eu digo assim, não grava não, porque ontem teve um noivado no meio da cruzada, pastor Diogo. Eu fiz uma cruzada evangelística. Um menino falou, deixa eu pedir ali no noivado. Eu digo, agora. Vem, vamos pedir. Na hora que começou a noivar, o pastor Ronaldo, Diogo, virou para mim e falou assim, nossa, a irmã Mara está chorando. Eu estava também, ele olhou para mim, nossa, você está também, que vergonha. Porque eu acredito, irmãos, que não podemos ter preconceito. Na presença de Deus, irmãos, qualquer um chora quando o Espírito Santo começa a se mover. Sim ou não? É gostoso, é o lugar exato. Esse homem chorava, mas tinha coragem de enfrentar reis, tinha coragem de enfrentar sacerdotes, profetas, qualquer corrupção em Jerusalém. Nós estamos aqui com a bandeira do Evangelho. Aí eu enfrento o mal aqui, eu sento ali e choro. Eu enfrento as oposições aqui, mas eu sento ali e choro. E Jesus, Ele está abençoando e recompensando a coragem, mas também está enxugando as lágrimas. Coisa boa, né? Esse nosso Jesus é maravilhoso, queridos. E Ele começa a manifestar a sua chamada dessa forma, na porta de Jerusalém, pregando contra... Irmãos, Ele não prega 5 anos, 5 meses, 10 anos. Ele passa por 5 reis, quase 50 anos, 40 e poucos anos pregando. Às vezes nós somos muito fortes no primeiro mês, no segundo mês tem tanta gente que quando vê um louvor bem entoado, fala assim, não, eu quero ser cantor. Na segunda semana chama para o ensaio e já não vem. Eu quero ser pregador. Compra até o livro, faz o curso, o primeiro mês. Mas Jeremias está há quase 50 anos, pregando e sendo lançado fora, pregando e sendo mandado embora. Irmãos, teve igreja que eu preguei e Deus me mandou falar. Quando Deus manda, a gente tem que falar, irmãos. Ah, mas o povo acha ruim. Irmãos, eu prefiro contrariar o povo do que contrariar Deus. Eu vou falar. E eu preguei umas mensagens, irmãos. Quando eu fui saindo da igreja, eu falava, Pai do Senhor, a irmã olhava para a parede, olhava para o ventilador. E eu fui saindo, eu dizia, meu Deus, rejeição assim, eu nunca tinha visto. Mas quando você está pregando a palavra do jeito como ela é, irmãos, vai acontecer coisa, e você vai sentir, sabe o quê? Você não vai sentir tristeza por tristeza, você vai sentir que você fez o que Deus mandou fazer. E vai valer a pena lá dentro. Amém, queridos? E a mensagem que Deus mandou para ele era clara. Ele diz no capítulo 2: o meu povo cometeu 2 crimes. Abandonou a fonte de água viva. Olha o que foi cantado hoje aqui. Abandonaram as fontes de água viva. O Senhor é uma fonte de água viva, água pura, água limpa, água que dá vida. E o povo de Israel abandona essa fonte. E em Jeremias capítulo 2 diz, e cavaram para si cisternas rotas, velhas, sujas. Irmãos, tem gente que chegou aqui nessa igreja, eu acho que tem essa experiência aqui, e está vindo de uma vida dissoluta, arrebentado, quebrado. E um culto como hoje, irmãos,
talvez levantou a mão e sentiu Jesus lavar ela de dentro para fora. Tem gente assim que passou por isso, eu passei. Cheguei na igreja em depressão, vindo de uma vida totalmente desregrada. Fui criado sem pai nem mãe. Imagina, Zona Sul de São José, tudo que não presta. Quando eu cheguei na igreja, uma palavra simples, eu me lembro que era o cego de Jericó. Mas não importa se é simples ou cheio de detalhes, importa que quando Jesus te traz aqui, Ele derrama água viva, que vai lavar você. E a experiência é única, para cada um vai ser diferente. E Ele está dizendo, olha, Deus veio para vocês como uma fonte de água viva, mas vocês trocaram. Quer dizer, teve a experiência e abandonaram. Conheceram a graça, mas largaram. Mas vocês são tão tolos, Jeremias falando para o seu tempo, que vocês abandonaram, mas não ficaram sem, inventaram um negócio. Vocês buscaram para vocês cisternas rotas. A água do Espírito, irmãos, é algo tão real. Você sente Deus não é no emocionalismo do hino. Eu já testei isso. Eu já cheguei em lugar e falei, irmão, sem hino hoje, vamos só orar e eu vou dar uma palavra. E 4 pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Para provar que Deus entra aqui, mas entra aqui, vai mover tudo, e é o Espírito dele que desce. Não, pastor, mas isso é emocionalismo. Que seja, Deus toca no emocional, na cognição, e você tem uma tomada de decisão que vai mudar a sua vida. E Jeremias, quando diz, buscaram para si cisterna rota, o povo de Jerusalém, irmãos, em vez de adorar o Deus que chama Abraão, como o pastor falou aqui na hora da oferta, o Deus que fez tanto milagre na história desse povo, era pacto, era aliança. Imagina, eu como pai, imagina eu cuidando dos meus filhos, dando minha vida por eles, calejando, suando e sangrando por eles, e lá na frente ele dizer, olha, eu quero agradecer o tio fulano que me ajudou a chegar. Peraí, mas fui eu que suei, fui eu que sangrei, foi eu que chorei. E Deus cuidando e zelando pelo povo, e o povo agradecendo Baal, Astarote, Azerá. Nesse tempo aqui, irmãos, eu fiz uma cruzada ontem na rua, choveu um pouquinho, irmão, muita gente falou, não vou, porque estava garoando. Eu fui levar algumas famílias lá na Vila Industrial, e aquela multidão na Dutra debaixo de chuva. Eu falei, meu Deus, nós somos cheios do Espírito Santo, somos ou não somos? Mas algumas pessoas não valorizam a água viva que está dentro de você. Irmãos queridos, nós não somos deuses, mas a divindade habita dentro de nós. Nós não valorizarmos sermos templos do Espírito Santo. E Ele está dizendo, olha, a mensagem é essa, volta para a água viva, abandona a cisterna suja. Era a mensagem de Jeremias. Tem gente que diz, não, ele queria destruir tudo. Não, Jeremias nunca quis. Nas lamentações de Jeremias, ele vai dizer isso, eu queria que meu povo ouvisse a minha voz. E como é duro, irmãos, você pregar ano após ano para um filho, para um irmão, para um primo, para um amigo. Oh, irmãos, eu tive um amigo que estava lá no tráfico, que usava as coisas comigo lá, e eu amava como irmão. Eu me lembro que eu fui lá dizer que eu ia noivar com a irmã Mara era novinha, eu novinho, era fininha, a pescocinho ainda. E eu fui lá, bati na porta da biqueira lá, falei, meu amigo, tá vendo aquela magrinha lá? Na época, né? Nós vamos casar. Eu acho que você vai ser meu padrinho. E ele falou, rapaz, eu vou vender esse negócio aqui, eu vou lá para a sua igreja, eu vou mudar de vida, espera aí que semana que vem eu vou aparecer lá. Antes de dar uma semana, o diabo ceifou a vida dele, levou 2 tiros e morreu. Deixou a namorada grávida. Era por isso que ele queria ir para a igreja, porque ele sabia que ele precisava nascer de novo. E eu fiquei tão triste, fiquei pensando, quantas pessoas deixam para depois e não tem o depois, não é verdade? E eu fico pensando, irmãos, que quando Jeremias ele estava pregando essa palavra, ele olhava aquele amigo, ele olhava os pais dos amigos, ele olhava Anatote que ele amava, ele olhava o templo que deveria ser o lugar onde a presença de Deus descia, e ele dizia, mas eu quero o melhor para esse povo, mas se o povo não se converter, a destruição não tardará. E ele sabia disso no meio dos seus ossos.
E quando nós pregamos para a juventude, para o adolescente, para a igreja, irmãos, o que é que a gente quer? A gente quer ver todo mundo cheio do Espírito Santo e vivendo uma vida, irmãos, bênção sobre bênção. Não é isso que o pastor quer? E Jeremias estava profetizando, e quando ele dizia isso, era solidão, desprezo. O capitão do mato, dono lá do templo, chefão, presidente do templo, quando ele profetizou contra, ele pega ele, irmãos. Imagina, olha a cena, vou tentar contemporizar. Os diáconos da igreja pegam Jeremias, dá uma surra nele na porta do templo. O texto em hebraico é muito claro, é palavras muito fortes. Eles batem nele, não é um tapinha na cara, como algumas novelas retratam para diminuir o impacto. Jeremias apanha, profeta de Deus, obediente a Deus, mas está apanhando aonde? É lá do mundo? Não, é dentro da igreja, é no templo. E Passuro, o chefão, coloca ele no tronco. Sabe o tronco que tinha lá, naquele episódio de Paulo e Silas na prisão? Onde colocava as mãos, o pescoço, as pernas, e ele ficava dobrado ali de um dia para o outro, com dores atrozes nas costas, nos membros inferiores e superiores. E no outro dia, quando ele sai, irmãos, o homem solta ele e fala: vai embora agora. Todo machucado, dolorido, cheio de vergão, com a cara amarrotada. E por que ele libera ele? Eu estava pensando nisso. Para que quando ele fosse andando, manquejando para dentro da sua casa, no caminho as pessoas olhassem para ele e falaram: ué, não é profeta de Deus? Isso acontece com crente hoje, viu, irmão? Quando a gente fica desempregado, quando a gente está na UTI, tem crentes que blasfemam contra nós nas mídias sociais. Mas não é crente o pastor Rondinelli, por que está doente? Mas não fica profetizando bênção para a vida da igreja, porque ficou desempregado. Essas pessoas são blasfemas. Deus é o que dá, Deus é o que tira. Deus é glorificado em todo modo. Se Deus der, Ele é Deus. Se Deus não der, Ele é Deus. E nós temos que aprender a glorificá-lo. E nós sabemos disso, mas tem um monte de crente que não sabe disso. E ele está indo para casa e ele começa a dizer: Senhor, mas para que isso está acontecendo? Capítulo 15. Eu não estou trazendo muita leitura para poder focar aqui na mensagem. No capítulo 15 ele olha para Deus e diz para o Senhor: Senhor, eu estou fazendo a minha parte, eu estou sendo fiel desde a minha mocidade. Eu não andei no meio dos caluniadores, dos zombadores. Eu não fiquei em rodinha de conversa. Eu deixei de festejar, eu não fui para a balada. Eu me sentei e preguei. E estou passando por tudo isso. Tem um momento que ele diz: o Senhor me seduziu. E para mim, irmão, essa mensagem, é porque eu não tenho tempo para ela, mas quando ele diz assim: o Senhor me seduziu, eu imagino Deus chamando ele, diz assim: Jeremias, eu te conheci desde o ventre. Aquilo ali seduz ele, fala assim: ô Senhor, entre tantos o Senhor me escolheu. Só que o problema é o que é a escolha de Deus. A gente já imagina o púlpito no domingo aqui na sua igreja. A gente já imagina a bênção da caravana indo te ver pregar. E de repente Deus te escolheu para pregar contra os poderosos desse tempo que vão arrebentar com a tua vida. E Jesus lá no alto está dizendo: eu passei por isso, você passará por isso, mas o galardão está lá no céu. E é lá que você vai entender esse negócio. Irmãos, eu estou pensando nisso há tanto tempo. Passei por umas experiências. Algum tempo atrás eu gostava de conversar com o Diogo, a gente conversar sobre algumas situações. E eu ficava tão feliz, porque às vezes eu não contava as minhas para não pesar sobre ele. Mas ele falando dos projetos, as coisas boas, o tanto que ele trabalhou para que isso aqui fosse uma realidade. Eu falei: não, mentira, você fez isso assim? Eu falava isso para o Ronaldo, dizia: você viu o que o Diogo fez? O tanto de trabalho, meu Deus. E nós aqui chorando, vamos trabalhar também. Eu sou muito disso. E esse rapaz, irmãos, ele está evocando Deus na sua chamada. E é 1 ano, 10 anos, 20 anos,
firme e constante. Amém, queridos? Ele vai trabalhar para Deus, irmãos, mas com fidelidade, com amor, sabendo o que está fazendo, com coragem. Eu falei para os irmãos, ele chega diante de cada rei e ele profetiza. Vai ser preso, vai apanhar, vão jogar ele dentro de um poço. É interessante, nem água tinha, era lama. Fica aí na lama que é teu lugar, ele fica de um dia para o outro. Imagina você um dia todinho dentro de um poço cheio de lama. Eu tenho medo de sapo, já não ia dar certo. E você imagina, preguei, profetizei, por que eu estou aqui? Preguei, profetizei, por que eu estou aqui? A nossa geração hoje, irmãos, ia dizer assim: Senhor, não concordo, está aqui minha credencial. Tirava a capa de profeta, jogava, não quero mais. Ele dizia: Senhor, está doendo, estou sozinho, mas seja feita a tua vontade. Qual é a próxima mensagem que eu tenho que entregar? E Deus começa a falar com ele. Irmão, sabe o que é interessante? Que é um relacionamento. Eu humanizo essa questão. Ele é um ser humano, ele chora, ele mostra as suas dores, ele não esconde elas. Que legal isso, irmãos. Vamos aprender a ser humano, tá? Mas tem uma coisa que eu acho interessante mais ainda, é o jeito que Deus se revela nesse relacionamento. Se ele para mim é algo espetacular, Deus nesse relacionamento é muito mais. Porque, irmãos, quando ele diz: ó Senhor, quisera minha mãe não ter mentido, eu preferia ter morrido no útero. Deus olha para ele e não condena ele não. Diz para ele: meu amigão, começou agora. Você está correndo contra homem, já está cansado, você vai correr contra cavalos. Você está correndo na terrinha seca, já está cansado, você vai correr nos pântanos do Jordão. Você está achando que está ruim, deixa eu te falar, Deus ainda dá uma caguetada. Fala assim: aqueles que você pensa que é seu amigo estão falando mal de você, Jeremias. Deus consola Jeremias contando para ele que os amigos dele estão falando mal dele, irmãos. Às vezes a gente diz: se me contar eu morro. É bom saber, porque a verdade cura mais do que a mentira. E quando a pessoa fala para mim: estão falando mal de você, eu começo a repensar os meus atos, para que se alguém for falar mal de mim, que minta, que não seja verdade. Pode mentir, fale mal, mas enquanto estão falando, eu estou pregando, eu estou orando, eu estou ajudando. E deixa falar. Esses dias uma irmã falou para mim: pastor, o povo estava falando mal de você lá na igreja tal. Eu falei: o que falar de mim? Que o senhor é muito chato. Eu falei: chato como? O senhor gosta das coisas certas. Eu falei: isso não é falar mal, irmão. Põe no meu Facebook lá. Isso não é falar mal? Deixa falar. Agora, se falar que eu estou roubando o dinheiro da igreja, como o pastor Diogo falou aqui, se falar que eu estou depreciando algum irmão, igual alguns pastores fazem, que vai orar na casa dos irmãos e sai de lá com cheque assinado, isso é uma vergonha. Mas enquanto você estiver fazendo a obra com zelo, com convicção, pode falar mal. Jesus vai ser seu advogado. Ele é seu advogado. Minha irmã hoje saiu lá de casa. Eu tenho uma irmãzinha que é uma benção. Imagina, pensa, uma benção. E alguns anos atrás ela dizia para mim: você só tem tempo para a igreja. A gente nunca pode ir na sua casa, você nunca vem na minha. Ela morava perto de casa. Eu dizia: não, eu tenho tempo sim, minha irmã. Eu tenho tempo sim. Mas realmente eu vivo dentro da igreja. Ou eu estou dando aula, ou estou pastoreando, ou estou fazendo os dois. Quando eu não estou na rua. Aí um dia ela falou: você vai ver, eu vou lá na sua igreja. E ela foi. O marido dela na época estava no alcoolismo, os filhos meio dispersos. E ela falou: eu vou na sua igreja, porque só lá que você me atende, só lá que você dá atenção para o povo. Aí eu quero ver se você não vai dar atenção para mim. Ela foi. Só que chegou lá, Deus falou com ela, o marido dela reconciliou, e eles ficaram como minha ovelha durante 2 anos, para a glória de Deus. Então falava mal, estava nervoso comigo, mas quando foi, viu a chamada, viu a graça e ficou. Então às vezes a gente acha ruim. Jeremias está falando, sabe com quem? Com Deus. Ele está falando com a pessoa certa. Deus não vai desprezar o seu choro,
Pastor, eu vou ficar caladinho, porque se eu falar é blasfêmia. Mas só que tem um problema, você não precisa falar, Deus conhece seu coração. Então é melhor você confessar para Ele, conversar com Ele, declarar para Ele que Ele vai te receber sabendo a tua estrutura. Você sabe uma coisa e não esqueça isso nunca mais. Antes de você pensar ou falar, Deus já conhece. É melhor você falar com Ele, porque Ele vai te aceitar sabendo quem você é. Não adianta você montar cenário, não engana Ele. Não adianta você vestir a máscara, não engana Ele. Agora quando você abre o coração, Abacuque dizia, até quando, Senhor? O Senhor não está escutando, não, chamou Deus de surdo, coisa estranha. Deus olhou para ele, conversou com ele. No 3º capítulo ele diz, ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos séculos. No meio dos séculos a notifica. Porque Deus responde ele edificando a vida dele. Jeremias, esse texto é lindo, irmãos. Eu vou terminar com ele por causa do horário. Jeremias está sofrendo. E no verso 18 do capítulo 15 ele fala para Deus, Deus, é permanente a minha dor. Toda pregação que o Senhor me dá, toda profecia que o Senhor manda profetizar, tem uma avalanche de crítica. As pessoas falam mal de mim, vêm contra mim. Aí ele diz assim, o Senhor se tornou para mim como um riacho seco, cujas mananciais só falham. Eu fiquei pensando isso aqui, pastor Diogo. Pirou minha cabeça. Porque qual era a mensagem que Deus deu para ele no começo do ministério dele? Vai lá e diz que Deus é um manancial. Peraí. Qual é o pecado do povo? Um crime, ele chama de crime. Não reconhecer que Deus é o manancial supremo da vida humana. Só que Jeremias sofre, apanha, sofre solidão. De repente eu olho para o Senhor e falo assim, o Senhor é um riacho seco. Riacho seco, Jeremias? Deus não é teu manancial, Jeremias. Agora ele é um riacho seco. Porque, irmãos, Jesus, algumas pessoas dizem que ele precisou virar carne para poder conhecer o homem direito. Não, Jesus é onisciente. Ele conhece o ser humano. Mas quando ele veio na terra, ele não veio para aprender a ser você. Ele veio nos ensinar a ser homem. Acho que você não entendeu. Ele não veio aprender a ser homem, ele veio nos ensinar a ser homem. Mas ser homem de verdade, homem que obedece, homem que sente, homem que chora. Ele olhava o povo perdido e chorava. E ele ensinou o ser humano a viver com amor e zelo, com obediência. Por isso que Deus olha para ele no capítulo 3 de Mateus e diz assim, ó meu filho amado em quem tem prazer. E ele está dizendo para nós, olha, se você seguir o meu exemplo, Deus vai ter prazer na sua vida. Só que quando eu olho esse momento aqui, eu entendo que Deus conhece dentro de Jeremias. E Deus sabe que nos piores momentos de luto, de dor, de frustração. Irmãos, eu já passei por frustração que eu chegava em casa, irmãos. E eu tinha raiva. Não era, eu tenho que falar, eu falei aqui que a gente não pode omitir nem mentir. Eu tinha raiva. Eu pregando, eu ensinando, e a igreja travada. Eu investindo, quando eu olhava o diabo levava meu jovem. E eu achava o camarada usando droga para a rua. E aqueles meninos que a gente cuidava igual um filho. Ops, tem dor pior para um pastor? Diogo, não tem. E eu chegava em casa bravo, nervoso e dizia, Senhor, mas e a graça? E a unção? O Senhor não mandou ir lá? Por que eu estou indo então? Eu me vejo aqui, ó. No momento de frustração e dor, irmãos, a gente esquece. Só que Jesus disse um negócio fantástico, lá no capítulo 14 do livro de João. Ele disse o seguinte, que ele daria para nós um outro consolador, que nos ensinaria todas as coisas. Mas tem um negócio legal aí. E quando você esquecer, ele vai te lembrar todas as coisas. Irmãos, você não entendeu esse negócio. Jesus te ensina, mas na caminhada às vezes você esquece. E quando você esquecer, ele vai te lembrar tudo de novo. Ele vai colocar tudo de novo. E aí Deus olha para ele, coisa linda, irmãos, e responde para ele, meu amigo, se arrependa desse pensamento aí. Eu não sou riacho seco não.
Se arrependa desse negócio aí. E quando você se arrepender, você vai estar apto a ser meu porta-voz. Olha Deus falando para ele: como você esqueceu a mensagem, eu vou te lembrar que você é meu mensageiro, você é meu porta-voz. E eu vou fazer de você uma muralha de bronze contra aqueles que te ofenderam. Quer dizer, além de não levar em conta a besteira que você falou, eu vou te reafirmar. Você é profeta e você é muralha de bronze. Eles vão falar mal de você e vão morrer, mas você vai cumprir o teu ministério até o fim. Aleluia, irmãos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus vai te reafirmar. Pastor, você está me ensinando a blasfemar para poder Deus entrar? Não, por amor de Deus, fala isso não, senão o Diogo me mata. Eu estou te dizendo que mesmo você em crise, Cristo ainda é Cristo na sua vida. É Ele que vai trabalhar para mudar o teu interior. É Ele que vai estabilizar a tua alma. É Ele que vai te tornar o que Ele te criou para ser. Porque você acha que você tem que ser o melhor para Ele te querer. Não, Ele te quer e te torna o melhor. É Ele que faz. A religião inverte a ordem. Irmãos, tudo é dele, é por Ele. É Ele que faz, não é a gente que faz. Louvado seja Deus por isso. Você pode até fazer colocar um figurino, mas é Deus que torna o interior algo que vai projetar no exterior. Irmãos, e ele ensina uma lição para Jeremias. Ele diz assim: Jeremias, para de dar ouvido para esse povo. Toda vez que você profetiza, você vai bem, mas quando vem o feedback, aí você entra em crise. Você escutou o que eu falei? Às vezes você prega e fica esperando a pessoa dizer: não foi bom. Irmão, não foi bom, foi ruim. Foi o que Deus mandou, ou não foi? Então você vai e prega e vira as costas. Se foi bom na visão de Deus, o fruto vai aparecer. Se foi da carne, aí você está perdido, corra. Mas a gente quer, irmão, dá um likezinho lá na foto de eu pregando lá no Instagram, lá no Facebook. Se não der, eu vou entrar em neura. Não vá por aí, irmãos. Se você depender da opinião do outro, irmão, você está perdido. Fique inteiramente na opinião de Deus. Ela é válida. Primeiro que tudo, ela tem conceito. Quando Deus dizer que é. Quando Deus dizer que não é, não é. Agora o homem muda de acordo com a vontade dele. Se você está apto a trazer algum benefício, a pessoa é do seu lado. Quando não tem benefício, ele não é. Agora Deus não precisa de você, mas Ele te ama tanto que te dá o privilégio de você servir a Ele. Veja bem que tudo parte dele e vai voltar para Ele. Aí ele diz assim: não escute. Quando ele diz não escute, ele diz assim: deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para esse povo. O que é que ele está dizendo? Você influencia eles, mas eles não influenciam você. Você é o profeta, você fala, e se eles não escutar, você não escuta eles, porque senão você vai viver em crise. Você vai viver em crise. Se você for escutar aqueles que estão perdidos. Eu cheguei num casal, a esposa não crente, o rapaz crente até o tutano. E ele dizia assim: minha esposa falou que se eu for para aquela outra igreja, eu vou. Ele vai junto. Ela vai? Vai. Você vai deixar uma ímpia escolher onde você vai congregar? Querido, escuta a voz do Espírito Santo. Acho que vocês não entenderam o que eu falei. Às vezes, irmãos, a gente chega num amigo que não é crente, que não tem nada de Deus, e a gente vai pedir conselho, querido. Você que tem que aconselhar, você tem a mente de Cristo. E ele está dizendo: meu amigo, eu te dei as nações como profeta, e você está escutando gente que já está condenada pelas suas ações. Não escuta eles não, Jeremias. Você vai profetizar para eles, mas você não vai deixar eles influenciar você. Prega a palavra e sai, que o resto ele faz. É ele que faz. Voltando ao texto, irmãos, eu acabo aqui. O capítulo 20. Jeremias tinha acabado de sair lá do tronco, humilhado, cheio de marcas. A autoridade da religião o condenou. Eu já fui condenado por autoridades religiosas várias vezes. Eu pregando, obediente, servindo. Eu não sei se eu conto.
Tem umas pessoas, irmãos, uns ditos pastores, monarcas, que eles não querem sua fidelidade à igreja ou ao Senhor Jesus. Eles querem sua submissão a eles. Eles têm uma falta dentro deles, é psicológico. Devia haver um tratamento psicológico para esses caras. Porque se você não tiver deitado para ele pisar em cima de você, ele se sente confrontado. É a síndrome de Saul. Davi está servindo Saul, mas Saul quer matar Davi. Por quê? Porque ele tem unção, só isso. Você entende isso? E muitas igrejas aí tem pastores matando o crente, acabando com as ovelhas por causa desse ego de Saul. E eu passei por alguns lugares que eu sofri isso aí. O camarada acabou com a, vamos dizer assim, destruiu esse homem, ele está indo embora, todo machucado. Aí ele fala assim: Senhor, o Senhor me seduziu com essa chamada aí. Eu achei que ia ser um empregão, ó. Eu achei que o negócio ia ser bom. O templo de Jerusalém, imagina, eu ia ser igual Isaías. Chegar no templo lá, serafim voando de um lado para o outro. Desde o dia que eu aceitei o negócio, é só pancada, e nunca diminui, só aumenta. Eu era menino, agora já sou homem, apanhando do mesmo jeito. Está até ficando feio, homem apanhando na rua. E Deus olha para ele. Deus é bom demais. E Deus consola ele, Deus ajuda ele. Mas nesse texto em si, não precisou nem Deus falar com ele, porque esse texto é completo. Eu costumo dizer que foi uma epifania dele. Ele acordou. Ele começou: Senhor, não dá para ser assim. Eu estou tentando parar. Olha, parece que ele é um viciado em trabalho eclesiástico. Ele está dizendo: eu estou tentando parar. Eu vou parar, Senhor. Eu vou parar de pregar, eu vou parar de ensinar. Eu já tive esses negócios também. Amanhã eu entrego a igreja. Olha só, isso aí. Fiz isso umas 10 vezes. No outro dia eu pego mais 2 cargos. É normal isso para crente. Isso aí é normal. E aí, irmãos, ele começa a declarar diante de Deus: ó Senhor, eu prego, vem insulto. Eu prego, vem abandono, vem rejeição. Eu vou parar. Não vou mencionar mais. Não vou falar mais teu nome. Irmãos, vou terminar aqui. Escute, vê se você abre o coração só para esse finalzinho. Aí ele olha, é ele, não é Deus que fala, é ele que acorda. Ele diz assim: mas toda vez que eu falo que eu vou parar, que eu não vou mais mencionar seu nome, tem um fogo aqui dentro que queima. Está no meio dos meus ossos. E é como quando o fogo está pegando, eu ponho a panela, ele explode com a panela, é pior. E ele está dizendo: e esse fogo ele queima, e ele arde, e ele impulsiona, e se eu não abrir a boca, ele vai explodir comigo. É eu dizer que não vou mais fazer. Eu não durmo à noite, irmãos. É eu dizer que não vou mais pregar. É uma semana de tortura. E não é ninguém que fala, é aqui dentro. É um negócio que vai queimar. Eu não vou mais cuidar das crianças. E o fogo arde, o fogo queima. Uns 10 anos atrás eu fui num seminário e falaram assim: essa geração não consegue trabalhar como voluntário. Nós vamos chegar ao ponto de pagar diaconato, de pagar presbitério. Não vai ter mais liderança nem regente para as crianças. E eu dizia: não vai não, porque enquanto o Espírito Santo andar sobre essa terra, vai ter gente colocando a mão no arado, vai ter gente largando de lado as suas agendas, porque esse fogo ainda queima no meio dos crentes em Jesus. Esse fogo arde dentro de mim. Aí ele diz: eu estou exausto de tentar contê-lo. O que está deixando ele exausto não é mais a blasfêmia, a solidão. Eu consigo viver com as pessoas falando mal de mim, sabia? Eu consigo viver, irmãos, com dias que eu vou pregar e as pessoas olham assim para mim com aquela carinha. Mas eu não consigo viver contendo esse fogo que arde no meu coração.
Eu consigo ir para casa agora. Eu preguei aqui, eu sei que nem todo mundo gostou. Pode ser alguém que vai se falar, não entendi, foi nada. Uma vez eu fui pregar em Caraguá num evento. Chegou um rapazinho depois e falou para mim: gostei tanto do que o senhor pregou. Gostei muito, só que eu não entendi nada. Eu vim para casa morto por dentro. Eu disse: mas rapaz, eu sou ensinador, minha função final é ensinar. E o irmão falou para mim que não entendeu nada. Mas se me chamar de novo eu vou. Sabe por quê? Porque tem um fogo dentro de mim que diz: prega, abra a boca. Me trataram mal, mas eu vou. O pastor não reconheceu, mas eu vou. A situação está contra mim. Quanto mais eu oro, mais vem situação difícil, mas eu vou continuar orando, porque tem um fogo dentro de mim, e esse fogo não pode ser contido. Eu posso suportar as acusações, mas eu não posso suportar esse fogo que há dentro de mim, me mandando pregar, me mandando orar, me mandando visitar o irmão. Às vezes é o irmão que falou mal de mim, mas eu vou lá na casa dele, porque eu sei que é Jesus que está mandando eu ir. Estou exausto. Se tornou impossível contê-lo. Então para de tentar conter, queridos. Se renda. Se render para o pecado não vale a pena. Se vender para o teu opositor não vale a pena. Se render, irmãos, não vale a pena. Como eu disse, irmãos, eu trabalho com formação de pastores. Eu dou aula para pastores há mais de 7 anos. Formei mais de 600. E vi muitos parar pelo caminho. Eu comecei falando sobre isso aqui. Eu falo isso mesmo. Não é para você se assustar não. Não é terrorismo não. Mas nunca vi alguém largar o ministério e ficar feliz depois. Nunca vi. Se vocês souberem de alguém, liga para mim pôr lá no meu livro quando eu escrever, que teve alguém que largou, que conteve essa chama e se tornou uma pessoa mais feliz. Nunca vi. Amém, queridos? Então nessa noite eu quero fazer um convite para você. Tem uma chama aí, talvez você ainda não a reconheça, mas está aí. Se você abrir a boca, se você fizer o que tem que ser feito, se você der lugar a ela, irmãos, essa chama ela queima e ela se torna um combustível para a sua vida. É coisa linda. Mas se você fecha a boca, irmãos, ela vai explodir você. Então não feche, faça. Jeremias disse que recebia a palavra, e a palavra na boca dele era como mel. Ezequiel falou, quando a palavra comeu, o rolinho da visão dele, quando ele comeu a palavra era como mel. João recebeu um rolinho lá em Apocalipse, quando ele comeu era como mel, mas na barriga era como fel. Porque a palavra de Deus não foi feita para ficar na barriga de ninguém, foi feita para profetizar. A palavra foi feita para pregar. Eu tenho que falar, eu tenho que pôr para fora. Eu vou viver no mel, eu não quero viver no fel. Eu quero deixar essa chama arder na minha vida. Eu quero pedir, posso, pastor, fazer uma oração? Fique em pé, só para a gente orar. Eu não sei nem o costume, nem quero saber. Já deixou, agora já era. Posso orar com você? Eu não sei quem entendeu. Você entendeu? Diga glória a Deus. A maioria entendeu. Você está com medo, né? Você está com medo de dizer: se Deus me escolheu hoje, se a partir de amanhã esse fogo arder me mandando pregar. Eu tive esse medo uma vez, quando chamaram eu na frente e falaram assim: você vai ser missionário. Eu já imaginei eu na África. Eu morro de medo de um monte de inseto. Pastor falou sobre deserto. Eu fui lá no deserto do Peru, lá em Piura, ver o José Araújo, foi inaugurar a igreja dele, foi eu que preguei na inauguração. Você tem que ver que luta, irmãos. Que eu não sei, não é medo, medo é feio, eu sou homem, eu tenho receio de pequenos animais. Entendeu? E lá tem muito. Vai ser missionário, misericórdia, Senhor. Quase que eu desviei. Não faça isso não. O ministério que Deus tem reservado para você cabe certinho em você. E se não couber, Deus vai aumentar a tenda. Amém, queridos? E se não couber, Deus vai aumentar a tenda. Olha aqui, ó. Eu era bem magrinho, Deus aumentou a tenda. Agora cabe. Eu quero fazer uma oração. Eu queria que você fechasse seus olhos, fizesse assim com a mão. Fala assim: Jesus, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Fala, Senhor, eu quero ser cheio.
Eu quero explodir hoje, mas é da unção, da virtude. Eu quero chegar amanhã, vai ter fila no gabinete pastoral. Eu quero servir, eu quero servir, eu quero servir. Essa chama me impele, me impulsiona. Se eu pregava uma vez, eu quero pregar duas. Se eu cantava, agora eu quero cantar todo dia. Eu quero servir. Alabaçubre, cantarabra-calabasúbria. Você está sentindo a presença de Deus aí na sua vida, meu querido? Jesus está aqui nesse lugar, vocacionando, confirmando chamada, preparando pessoas. Alabaçubre, canta. Dê glória a Deus, profetize, porque Ele está colocando na sua boca agora a condição de pregar o Evangelho, que é coisa mais preciosa, que vai mudar famílias inteiras, porque você se dispôs. Vou fazer uma simples oração e estou entregando. Senhor meu Deus, mas ore comigo. Tem aqui jovens, Pai, tem aqui irmãos e irmãs, Pai, que já são experimentados, que já passaram pelo desprezo, que já passaram pela luta, pela solidão, oh Pai querido, quantos nos caluniaram, mas estamos de pé, porque o Senhor nos sustenta como muralha de bronze. Alabaçubre, cantarabra-calabassu. Toca agora, Pai, cada mão levantada. Coloca graça na vida dos músicos, na vida dos pregadores dessa casa. Coloca, Senhor, na vida do Diogo mais e mais e mais unção. Alabaçubre, cantarabra-calabasúbria. Você está sentindo Deus te tocar aí, irmão? Segura a mão de Jesus aí. Se coloca na brecha para servi-lo, em nome de Jesus. Glorifique o nome de Jesus. Entrega a Ele agora as tuas mãos, a tua boca, a tua mente, o teu talento, a tua capacidade. Entrega agora, porque Ele vai te usar. Estamos nos últimos tempos. Você vai ser ferramenta afiada. O século 21 precisa de você. Alabaçubre, cantarabra-calabasúbria. Oh, glória ao nome de Jesus. Está sentindo, irmão? Jesus tocando você aí. Jesus está me tocando aqui. Eu estou sentindo. Eu estou saindo daqui cheio, revestido, preparado para amanhã.